Voltamos, Brasil! Telefone liberado, 2578-6000. Nós estamos numa alegria só batendo um papo aqui. Olha, Verusca, Xedão, psicóloga, clínica. Momento agora é para a gente analisar o que passa nas mentes da pessoa. O nome já diz mente. Então, muito cuidado com o que pensa, com o que sai da boca, né? Porque nós vamos falar agora... Eu discordo da frase aqui. Ó, caso do descontrole emocional do Will Smith na noite do Oscar. Para quem não sabe, eu vou pedir o João, você que domina a internet aí, para depois tentar pegar o videozinho da cena, para a gente mostrar daqui a pouquinho, para quem está em casa entender. João, é tão rápido que já está no ponto. Vamos colocar esse vídeo para gente, quem está em casa, entender? Perfeito. Quem não viu o Oscar? Oh, wow! Wow! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Mulher na piada. Will Smith just smacked the Ó, Will Smith acabou de me dar um soco. Mantenha o nome da minha mulher fora da sua boca. Wow, dude. It was a G.I. Jane jump. Olha lá. I'm going to, okay? Okay. Pronto. A mulher dele sofre uma doença, gente. Alopécia, ela tem uma doença que ela estava perdendo os cabelos, aí ela aproveitou e já raspou, porque é uma doença. Ela não tem cabelo, ela estava careca. E o comediante fez uma piada de muito mau gosto. Eu acho que ele se sentiu tão ofendido, porque depois ele estava chorando, tá? Tem vários vídeos mostrando depois. Ele subiu e deu um tapa. Ele não deu um murro, ele deu um tapa na cara do comediante. Aí eu quero entender, dentro da psicologia, eu não acho que isso seja um descontrole emocional. Eu acho que isso foi um apoio à esposa dele. Eu acho que você tem que saber muito bem trabalhar o humor, e a gente já viu muitas situações, até no Brasil mesmo, com comediantes que acham que é engraçadismo, mas é muito sem graça, de constranger as pessoas. Exato. Aí fala que ele que estava esse descontrole. É interessante, Nani, porque quando nós temos uma doença autoimune, no caso especificamente do que aconteceu, nós temos todo um sofrimento envolvido, Sim. Dores emocionais envolvidas. A gente não sabe o quanto de investimento de emoções tudo isso fez. Passando, né? Então, talvez a frase no descontrole se trata disso, né? Então, tem muitos sentimentos. E, de repente, você vê isso se tornar uma piada. Não é engraçado. Não é. E ali, o estresse foi tão alto que ele acabou tendo uma agressão física. Né? Então, talvez por esse sentido, a frase do descontrole. Porém, o sentimento era real. É um sentimento de dor profundo. A alopécia, ela faz com que a pessoa vá perdendo os pelos do corpo, Sim. que podem acontecer de forma local ou universal, por conta do corpo não reconhecer, a partir de um dado momento, mais os pelos e o cabelo do corpo. Então, você imagina o quanto o cabelo para a mulher é importante. E, de repente, ver tudo isso virar uma piada é muito complicado. Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, os nossos dias, quantas e quantas pessoas nesse momento estão em casa, Nani, e sofrem de processos psicossomáticos e, de repente, pode ver isso se tornar uma brincadeira. Né? Então, tá um câncer, né? Sim, eu já vi de tudo. Já vi situações, por exemplo, de pessoas que, por conta de fatores emocionais perderam o cabelo, tiveram vitiligo, tiveram psoríase, problemas de pele dos mais variados, problemas com câncer, problemas respiratórios. Então, tem muita gente hoje sofrendo com problemas graves de saúde porque foram enganados, traídos, ou porque se aborreceram com alguma coisa, ou estão estressados, ou tiveram algum problema emocional que se tornou um problema orgânico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo um momento hoje em dia, Nani, que parece que tudo vira piada. E tem coisas que não são engraçadas. Não é engraçado, Exatamente. Gente. Para quem achou que aquilo ali... Tudo bem, algumas pessoas riram na hora, né? Então, assim, o problema, eu respeito os atores, né? Eu sou atriz de formação, respeito a arte, respeito os humoristas, mas tu tem limite. Exatamente. Né? Tem um limite, por exemplo. Eu acho que só é saudável quando eu não ofendo você. Exatamente. Entendeu?
Quantas vezes, gente, o pânico aqui, né, que tinha um pânico, as pessoas fugiam quando viam que eles estavam num lugar, por isso. Exatamente. Agora, lógico que a gente também, é muito importante que a gente também administre as emoções. Ela ficou extremamente constrangida, mostra a imagem dela. Imagina. Mas também é importante, Nani, que a gente administre as emoções, que a gente consiga reivindicar, sim. A reivindicação, ela é legítima, ela é real, mas a agressão física também, ela ultrapassa um pouco, porque aí você invade também numa outra perspectiva. Mas aí eu te falo, e você na situação? Sim, eu acredito que deveria ter algum tipo sangue, de e o calor da hora? Acredito que existia, sim, uma necessidade de reivindicação ali. O problema foi a agressão física porque ultrapassou um outro limite, né? Então, como é que a gente reivindica uma coisa cometendo uma outra ultrapassagem? Mas eu entendo o lado dele, eu sou sangue quente também. Sim, mas eu acho que, por exemplo, eles estão tentando agora tirar o Oscar dele. Mas aí ele não Eu pode acho que ser uma coisa não tem nada a ver penalizado, com outra. Até porque ele foi movido pela emoção. Sim. Então, isso justifica. Ele teve um fator emocional bastante agudo que, entre aspas, explica o ato da agressão. Agora, ele não precisa ser penalizado por isso, até porque ele não fez aquilo de forma calculada, gratuita, de forma programada. Aquilo foi instintivo, foi impulsivo, por conta de todo o emocional que vem de toda uma história. Uma pessoa, quando ela tem alopecia, eu já tive vários pacientes com esse tipo de problema autoimune, e ele começa, Nani, com círculos na cabeça. Sim. Então, começa com círculos, vai caindo pedaços de cabelo, e daqui a pouco quase todo o cabelo, daqui a pouco os pelos do corpo, cílios. Então, tem todo um sofrimento longo aí, tratamentos que às vezes não são muito simples. Então, quando foi feita aquela brincadeira, tudo isso veio à tona. E tudo isso fez com que ele tivesse um movimento completamente impulsivo. Agora, eu costumo dizer que a gente tem que avaliar uma coisa que se torna impulsiva por conta de uma situação que aconteceu ali, que fez com que a pessoa ficasse estressada, nervosa, lógico, por conta de uma reivindicação que era real, e uma situação programada. É muito totalmente diferente. Quando alguém agride fisicamente de forma programada, planejada, existe uma intenção ali, é uma outra situação. Já pode ser um descontrole emocional que a pessoa pode ter isso. Porque a gente vive Ele foi levado a isso. Exatamente. A gente vive muito nesse momento hoje em dia. No trânsito. Situações assim no trânsito. No trânsito o que é instintivo, como se fosse ali uma pessoa se sente em uma situação de fechada, por exemplo, ela se sente agredida por um monte de coisas. E às vezes persegue aquele que fechou e às vezes acaba tendo uma agressão ali também puramente impulsiva. Mas é diferente daquele que está seguindo alguém num trânsito e aproveita de uma situação de trânsito para agredir fisicamente ou fazer alguma outra pessoa. A intenção, ela mapeia muito diferente de uma situação impulsiva. E como nós devemos lidar, por exemplo, que tem pessoas que são mais sangue quente, né? Que a gente percebe que já tem, né? Sei lá, a raiva toma conta. Tem muitas hoje doenças psicossomáticas também que levam a isso, né? Exato. Agressividade, já ouvi falar negócio de síndrome do Hulk. Sim. Pessoas que desencadeiam um pouco esse estresse que leva à agressão. Tem até uma doença que é um transtorno explosivo intermitente, que tem pessoas que têm um potencial de explosão muito intensa e agressiva. Do Hulk que eles estão falando. E depois acalma de novo. Então, tudo isso tem processos de tratamento. O que eu costumo dizer é que nós precisamos encontrar estratégias, formas de você reivindicar, de você se colocar, porque a gente não pode também aceitar de forma calada uma situação assim. Mas a gente tem que tomar um cuidado a forma como você vai se colocar numa situação para você não se tornar, daqui a pouco, alguém que também é o vilão. Então, nós precisamos reivindicar e existem diversas estratégias para isso. Aprender mesmo a desenvolver a inteligência emocional de tal forma que você controle a sua racionalidade para conseguir fazer a reivindicação. Mas qual o segredo? Exatamente. A primeira é a gente o problema. Conhecer. O maior segredo é a gente conhecer a nossa forma de administrar emoções. Quando a gente administra a nossa inteligência emocional, a gente sabe administrar raiva e tranquilidade, a gente sabe identificar quem é falso, quem é mentiroso, quem é fofoqueiro, quem é agressivo, quem tem intenção e quem não tem.
porque são situações diferentes. Então, por exemplo, você tem uma situação de conflito familiar, que eu vejo muito. E aí, ali no meio da discussão familiar, tem aquele que dá aquela cutucada de propósito, de forma envenena, intencional, que envenena. Tem aquele outro que acaba sendo meio que impulsivo. Sem querer. Vai na hora, Vai no calor. Vai na Agora, hora. eu soube que, segundo o meu diretor João, disse que eles, em 2018, eles já tiveram um desentendimento em redes sociais por comentários. Então já tinha, olha só que Já interessante, teve uma né? coisa guardada. Já tinha um sentimento guardado, mal resolvido, e aí tem todo um sofrimento agregado, aí quando você acumula duas situações... É quando vem a bomba que explode? Sim, Pode tudo ser aquilo isso? que é o nosso limite. Imagina o limite, já não gosto de uma pessoa, já tenho sentimentos guardados, e a pessoa ainda vem com uma fala infeliz, machucando alguém que eu amo emocionalmente, E já chegou tá o momento de sensível. limitar isso, né? Vou limitar essa situação. Não usou a melhor estratégia, mas é fidedigno o tipo de reclamação. Só a estratégia não foi a melhor. E aí, como que a gente faz, por exemplo, se a gente sabe que nós somos nervosos, que a gente tem já um histórico nervoso. Eu sou uma pessoa sangue quente, eu vou te falar. Sim. Eu sou o tipo, eu tenho que falar por mim aqui. O Cauê me conhece, o Ronei me conhece, Ricardo. Eu acho que o Douglas, não sei se já pegou essa época. Se eu ficar virada, eu viro cão, assim. Eu sou o tipo que a emoção, parece que o sangue entra no olho, cobre os olhos, eu fico cega. Eu não sei se eu estou brigando com homem, com mulher, com um, com dois, não importa quem. Sim. É uma coisa que sai do controle, você perde o racional Exato. no momento quando a raiva vem. Nós somos latinos, e o latino já tem o sangue mais Quente. fervente, né? Então, nós temos uma facilidade maior de ter uma irritabilidade mais rápida do que talvez um público mais europeu ou que venha de um outro tipo de costume cultural que tem um controle racional diferenciado. O que nós podemos fazer é desenvolver isso e fazer escolhas. Então, por exemplo, eu já Respira, já chega, eu sou sem que tempo. tem pessoas que me irritam mais. Então, ou eu aprendo a administrar o convívio com essas pessoas, ou eu escolho um afastamento dessas pessoas. Nem sempre dá para a gente se afastar de todo mundo que a gente gostaria. Doutora, às vezes. só uma pergunta. A genética vem muito nessa parte psicológica? Vem mais cultural. Mais cultural? Mais cultural do que Esse a genética. sangue quente que eu estou falando. Exatamente. Vem na nossa genética, não? A gente tem uma parte genética em tudo que a gente processa de comportamento, mas o desenvolvimento que a gente tem cultural, o nosso aprendizado cultural, ele domina melhor isso do que a parte genética em si. Claro que a gente tem uma tendência, porém não precisa... Eu sou neta de índio, Sim, de português tem, por outro. mas isso não precisa controlar a gente se a gente aprende culturalmente a administrar isso de uma outra forma. Porque tem pessoas que parece que querem provocar. Tem gente que eu falo, eu tô tranquila, eu tô de boa. Tem gente que tem o prazer de te perturbar. Você sabe que é bem assustador isso que eu vou dizer, mas é real. A Bem cada sádico, né? 10 pessoas, uma é psicopata e tem prazer de maltratar o outro, de fazer o outro perder o controle. Eu vou falar uma coisa, viu? Eu compro a briga de qualquer um. Nossa, eu sou muito sangue quente, eu preciso aprender. Tenho que inspirar, respirar 1000 vezes, porque 10 para mim não funciona. Mas sabe uma coisa interessante? É treino cognitivo. Quando a gente fica muito estressado, a gente tem um bloqueio cognitivo. Realmente, o nosso processamento mental, ele sofre de um bloqueio por conta da circulação e dos processos químicos que a gente tem. Então, quando a gente educa e treina o nosso formato de agir, a gente faz com que isso não chegue nesse limite. Qual é a preocupação disso, Nani? Quando a gente tem esse sangue fervente muito grande, a gente se estressa mais, a gente tem uma tendência a derrubar mecanismo de defesa, a ter mais processos cardíacos, a ter mais alterações fisiológicas. Então, a gente acaba sendo prejudicado. Aí eu te pergunto, é justo gente ter um processo e ser prejudicado por uma outra pessoa que não valeu a pena? Não a vale TPM a pena. ajuda? A TPM, imagina você pôr uma dose de hormônio nisso tudo, né? É como se fosse um caldeirão, com tudo fervendo e você ainda joga pimenta lá dentro, Joga pimenta aí. As alterações hormonais, elas fazem com que tudo isso venha numa velocidade 1000 vezes maior. Por isso, homens do meu Brasil, que vocês têm que ser pacientes com as namoradas, com as esposas. É real, gente. É físico. Não é fantasia quando fala que a mulher está nervosa, irritada na TPM. É físico, é hormônio que está no corpo, assim, transitando.
é sem controle mesmo. E nós mulheres temos algumas fases que não colaboram, né? O período de TPM, a gestação, climatério e menopausa. 3 movimentos que mexem demais com as alterações hormonais. E isso faz com que nós criamos bloqueios cognitivos por conta dessas alterações de hormônio. E aí, as químicas que deveriam controlar a nossa racionalidade ficam um tantinho fora do quadrado. Maravilhosa. Como que eu encontro você nas redes sociais, Verusca? Olha, doutora Verusca, tem o meu canal no YouTube, tem o Facebook, tem Instagram, é só colocar lá, doutora Verusca, me encontra fácil. Obrigada, maravilhosa. É um prazer. Venha mais vezes, tá? Será um prazer. A gente esclarecer todos os assuntos da mente, né? Vamos falar. Será um prazer. Mas a minha opinião pessoal é que ele foi muito provocado, gente. Aquilo ali doeu na alma dele. E eu acho que qualquer um brasileiro aqui que tiver com a esposa dele, que escutar alguém falando uma asneira daquela ali, uma ofensiva, ser agressivo com a mulher, vai ter uma reação assim, se não for pior, né? Bom, mas eu espero que ele não perca o Oscar dele, porque foi mérito pelo trabalho. Uma coisa não diz nada com a outra. Nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já já, porque o programa ainda continua para vocês. Vamos falar de teatro daqui a pouquinho.